dia especial, segunda-feira, foi marcada por vários atos para relembrar os ataques de 8 de janeiro ocorridos há um ano em Brasília. Autoridades dos três poderes, além de governadores, outros chefes de Estado e representantes civis, compareceram aos eventos. Durante discurso na cerimônia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele lembrou que o Congresso Nacional ainda está cercado de grades e disse que chegou a hora de removê-las para que o povo possa ter acesso. Vamos acompanhar. Há um ano nós temos essas grades que cercam o Congresso Nacional, impostas pelas circunstâncias do desagravo e do que nós vivemos no triste 8 de janeiro de 2023. É chegada a hora, em 8 de janeiro de 2024, um ano após esta tragédia democrática do Brasil, abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro. Retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham a compreensão de que esta casa é a casa deles, é a casa do povo. Rodrigo Pacheco também afirmou que o Brasil ainda está polarizado e precisa de união. O Brasil precisa de algo muito importante, de união, presidente Lula. De manifestações de união, de manifestações de pacificação. Só assim nós vamos vencer a polarização que nos divide, que nos enfraquece enquanto nação. Invocamos nesse sentido, portanto, um compromisso geral e mútuo de superação dessa fase de divisão que atormenta o Brasil. É isso, vamos começar o nosso giro com os nossos comentaristas. Vamos a Brasília, Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Nesse giro inicial, um ano dos atos do dia 8 de janeiro, o que mais lhe chamou a atenção nesse evento? Trouxemos trechos das falas de Rodrigo Pacheco dizendo que o Brasil precisa de união. Dantas. Tudo bem, Daniel. Vamos focar aqui na fala do Pacheco. Muito boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. O Pacheco fez um discurso bastante interessante, falou justamente que é preciso respeitar a oposição, e quando ele fala em união, eu acho que a gente precisa colocar as duas coisas juntas, né? A união, ela se faz com respeito às diferentes visões de mundo. E elas precisam conviver nesse mesmo país, porque nós estamos no mesmo país, estamos no mesmo barco. Então, nós temos um país continental, com culturas diferentes, com características regionais diferentes, com economias diferentes, com entendimentos da vida e visões de mundo distintas. Então, é preciso entender isso. Qual é a melhor forma de se respeitar as visões diferentes? Bom, eu sempre defendo que se respeite o princípio da federação, o federalismo. É preciso que nós resgatemos o princípio da federação e que ele seja aplicado na política. Isso significa descentralizar o orçamento, descentralizar o processo decisório, dar poder, delegar, até devolver o poder aos governadores, aos prefeitos. Eles devem ser empoderados, devem ter o controle orçamentário, né? Eles devem exercer o papel que lhes é confiado a cada eleição. Não é possível que a gente só viva dentro, né, de uma lógica de governo central, em que todos esses agentes políticos, todos eles legitimados nas ruas, nas urnas, eles precisem vir a Brasília com o pires na mão, pedir emendas, pedir recursos e políticas públicas. Então, o Pacheco fez um discurso bem amplo com essa visão federalista, o que eu acho que acrescenta muito nesse debate, Daniel. É isso, a gente vai destacar, claro, os principais trechos desse evento, Democracia Inabalada, que aconteceu há pouco em Brasília, as falas mais importantes das autoridades e, claro, as análises dos nossos comentaristas. Roberto Mota, do Rio de Janeiro, com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você, excelente semana. 8 de janeiro, um ano depois, muitas falas importantes das autoridades, todos reforçando a preservação da democracia. Queria pedir, nesse giro inicial, a sua análise. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa querida audiência. O Brasil precisa de união?
vale uma reflexão. Eu acho que o Brasil precisa de união, todo o país precisa de união, mas não é só disso. O Brasil também precisa de liberdade. O Brasil precisa consolidar uma tradição de respeito aos direitos individuais. O Brasil não pode ser um país que tem castas. Algumas pessoas podem muito, podem o que quiserem, e para outras a vida se resume a trabalhar, pagar impostos e votar a cada 2 anos. Então, talvez por aí possa começar a nossa união. A união em torno de um projeto de um país onde todos, absolutamente todos, sejam iguais diante da lei. É isso, a gente vai trazer os principais trechos das falas das autoridades que discursaram, presidente do Senado Federal, presidente da República, integrantes de cortes superiores, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral. Vamos voltar a Brasília. Cláudio Dantas. Dantas, a defesa da democracia foi um ingrediente comum a todos os discursos, né? O que mais importante foi dito e que chamou a sua atenção? Naturalmente, Daniel, o que sempre está em jogo, né, num debate como esse é o princípio básico, né, do respeito ao Estado democrático de direito, do respeito às instituições, do respeito ao outro. Então, por isso que não cabe a violência. A violência, ela é um sintoma de que algo está muito errado, de que a sociedade está muito doente. A violência, ela nos leva à barbárie, que é o caminho oposto da civilização. Então, a violência, ela não é justificável, seja a violência política, seja essa violência do dia a dia. Por isso que não é possível existir narrativa de defesa da violência, de defesa do criminoso, seja ele qual for. Esteja ele em Brasília invadindo os poderes e quebrando tudo, esteja ele atirando na cabeça de um policial, como nós vimos acontecer dias atrás. Então, assim, aí é que nós precisamos superar, amadurecer como sociedade e superar esse maniqueísmo, né, político que é utilizado por grupos com seus próprios interesses na disputa pelo poder, se utilizando da ignorância da população, majoritária da população, porque é uma população, infelizmente, que não tem educação. Nós estamos lá no fim da tabela do ranking de países, né, do PISA, de países da educação. Nós estamos no fim da tabela. Isso se reflete na realidade. As pessoas que não têm educação, não são alfabetizadas corretamente, elas não conseguem nem compreender o mundo em que estão inseridas. Vão compreender discurso político? Nunca. Então, há uma percepção equivocada, eu diria até ela é deturpada por partes, né, parte da elite política e econômica brasileira, de entender que quanto mais ignorantes, melhor. Quanto mais você tiver uma massa de ignorantes, mais você terá a possibilidade de manipular essa massa. Só que o ignorante, ele não compreende os recursos, o instrumental, as ferramentas de uma república. Ele não compreende, ele não sabe nem para que serve o voto dele, efetivamente. Então, quando ele está indignado, quando ele está lá emparedado, quando ele não tem o que comer, ele parte para a violência. Então, quando ele se indigna com alguma questão, seja ela política, seja ela social, seja ela econômica, ele parte para a violência, porque ele não tem recurso, não lhe foi dado recurso. Então, é um problema básico de educação. E a violência na massa, ela é muito perigosa. Inclusive, nós temos exemplos históricos de uma massa que foi muito prejudicada, né? Que foi muito pressionada e que em algum momento revidou e resolveu tomar o poder, né? Então eu estou falando aqui lá da França, né? Não estou falando aqui do Brasil. Mas eu digo o seguinte, a história mostra, né, que a violência ela é um recurso dos ignorantes, né? E a gente precisa educar a população. Então, nós temos um problema básico de educação nesse país que precisa ser resolvido imediatamente, embora ele não seja algo pro agora.
ele só terá resultado nas gerações vindouras. Reflexões do Cláudio Dantas. Enquanto o Dantas expunha o seu ponto de vista, nós mostrávamos imagens, só para contextualizar para as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, imagens de uma exposição que foi inaugurada no prédio do Supremo Tribunal Federal em memória aos ataques do dia 8 de janeiro, destacando sobretudo os itens que foram destruídos, danificados e vandalizados nas invasões que aconteceram aos prédios dos três poderes, em destaque, sobretudo, a invasão ao prédio do Supremo Tribunal Federal. São imagens capturadas pela nossa equipe em Brasília. Vamos continuar o nosso giro de análises. Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite, excelente semana. Estamos trazendo as análises sobre essas falas das autoridades nesse evento em memória ao 8 de janeiro. Democracia inabalada. O que mais lhe chamou a atenção, trazendo como destaque a fala de Rodrigo Pacheco. Beraldo. Boa noite, Canhato. Boa noite, Dantas, Mota, nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Ora, sem dúvida alguma, a democracia brasileira permanece inabalada. Eu acho que isso é algo que todo mundo pôde constatar depois daqueles episódios grotescos de invasão, depredação, assim, coisas inaceitáveis no sentido de que o da nossa república que está em poder, Beraldo, seu áudio não está muito bom, pelo menos eu não consigo identificar todas as frases do Beraldo. Vai e volta esse áudio, a gente vai corrigir, vamos reconectar, daqui a pouco ele volta e traz a conclusão do seu raciocínio, mas a gente vai trazer outros trechos e informações, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse também que aceitar a vitória de um candidato adversário é dever cívico e que isso não quer dizer, não é possível discordar de políticas de um governo. E ele lembra que a oposição faz parte da democracia. A gente tem esse trecho, acompanhe. Isso não quer dizer que não possamos nos manifestar a discordância, eventual desagrado em relação às políticas de um governo. A oposição, aliás, faz parte da democracia. A oposição mantém viva a democracia. A oposição faz parte da democracia, frase dita por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso. Você, Roberto Mota, reforçar certas teses é dever das nossas autoridades. O que achou desse posicionamento de Rodrigo Pacheco neste ato que relembrou o 8 de janeiro, hein, Mota? Acho que o seu microfone está fechado, Mota. Perdão, okay. Falha técnica. Rodrigo Pacheco está expressando a sua opinião, o seu ponto de vista, como todo cidadão brasileiro tem o direito de fazer. E aí está uma das características fundamentais da democracia, que é a prevalência da liberdade de expressão. A democracia é um sistema que tem origem na Grécia Antiga, em Atenas. Era um sistema que começou com os cidadãos se reunindo numa praça e votando a respeito de questões que precisavam ser discutidas. Isso era uma novidade na época, porque naquela época o que existia eram sistemas tirânicos, totalitários, né, de imperadores, reis e príncipes que tinham poder absolutista. Ao longo do tempo, esse sistema democracia, ele foi se desenvolvendo, aperfeiçoando, juntou-se a ele o conceito de república, que é você dividir o Estado em 3 poderes separados: executivo, legislativo e judiciário. Nenhum desses poderes é superior ao outro. Eles se vigiam e se policiam. É o chamado sistema de freios e contrapesos. E aí a gente tem essas duas coisas que não são exatamente a mesma coisa, mas trabalham em conjunto, que são a democracia, ou seja, escolher os nossos governantes e decidir as principais questões através do voto, e a república, que é ter o Estado dividido em 3 poderes. Há muito tempo que o mundo conhece essa forma de governo, de organização do Estado,
e nós estamos numa tentativa permanente de aperfeiçoar esse sistema. É isso, democracia que permite que uma população possa escolher entre o candidato A, B, C e D. Agora você, Cláudio Dantas, falas fortes de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso. A oposição faz parte da democracia. Várias autoridades, quando expunham seu ponto de vista na leitura do discurso, reforçavam essas teses para defender a nossa democracia e davam como exemplo o sistema eleitoral brasileiro, né, Dantas? O Geraldo Alckmin, inclusive, num quebra-queixo ali com a imprensa, ele citou o próprio exemplo, né, que ele já perdeu a eleição por 7 mil votos, né, e fez o quê? Ele aceitou o resultado, cumprimentou o adversário que venceu e partiu para a próxima. É assim que deve funcionar. Os políticos que entram na vida política, eles devem se submeter às regras desta vida política. Então você disputa um cargo eletivo através das eleições. Não adianta ficar colocando, puxando ali argumentos falaciosos, tentando colocar o sistema em xeque, dizendo que não funciona, que isso e aquilo. Todo sistema, qualquer sistema, sempre precisa ser aperfeiçoado, mas isso não quer dizer que ele não funcione. Então, assim, quando você começa a questionar o sistema pelo qual você mesmo foi eleito, isso já está errado, já parte do erro, do equívoco. E ali, o que essas autoridades hoje deixaram muito claro e repisaram muitas vezes, é justamente o fato de você usar essa retórica para fazer a cabeça dos outros. O Barroso, ele deu uma declaração que ele se aproximou muito do conceito de lavagem cerebral. Ele, inclusive, quando ele se menciona os presos, ele entende que aqueles presos, né, que invadiram, que quebraram tudo, eles foram manipulados. Pessoas que tinham suas vidas, a maioria ali, e que de repente se deixaram levar, né, por um contexto de um discurso populista, de enfrentamento, de questionamento, e partiram para a violência. Alguns eram reincidentes na violência, mas a maioria não. Então ele deixa isso muito claro. Tanto é que ele chama, né, ele disse que houve essa lavagem cerebral que transformou pessoas comuns em aprendizes de terroristas, né? Então ele recoloca, ele inclusive faz uma crítica muito dura às lideranças religiosas, que teriam tido um papel importante também nessa disseminação de informações erradas. Então ele fala disso e ele fala também de algo que me chamou a atenção. Ele fala que ninguém tem o monopólio do amor no Brasil. O que também não deixa de ser um recado à esquerda. Nós temos um presidente que foi eleito com a campanha, com essa coisa do amor, né? O amor voltou, etc. e tal. Então ele está dizendo o seguinte: olha, o Brasil, as pessoas, os cidadãos devem exercer sua cidadania de forma legal, legítima, pacífica, republicana, e todos têm a capacidade de amar, né? Não adianta você se apropriar do amor, né? Então, acabou também enviando um recado para desfazer as narrativas, o que é importante, porque, é claro, política é disputa de narrativa, pelo controle da narrativa, é disputa por espaço político, é convencimento, né? E na política você vê muitas vezes aí partidos e lideranças fazendo aí discursos que você olha e fala assim, não, isso aí não se sustenta, né, na realidade. Faz parte da política. Agora, o cidadão consciente, lúcido, ele é capaz de discernir entre aquilo o que é real e aquilo que não é. Aquilo que está ali apenas para ludibriar e pegar o voto do eleitor.